Gente, semana passada nós começamos uma série chamada série O Deus Invisível, que consiste em nós procurarmos histórias dentro das Escrituras que são pouco usuais, o nome de Deus, ou aparece a pessoa de Deus se manifestando de maneira sobrenatural, ou é visível Deus se mostrando ali para aquela pessoa, ou chamando aquela pessoa. E na semana passada nós começamos com a história de Ruth, né? Ruth e Noemi. E na semana passada nós falamos sobre a soberania de Deus na história de Ruth. E hoje eu queria continuar falando sobre Ruth, né? O Evangelho de Deus em Ruth, parte 2. Né? A história da redenção de Deus que reflete nas nossas histórias. Então hoje eu queria que nós focássemos um pouco mais em como a história de Ruth expressa a história da redenção dos nossos pecados, como que a redenção de Ruth... Você segura para mim, por favor, porque isso aqui pode ser uma arma de distração. E como que a história de Ruth ela se desenvolve e expressa a história da redenção de Deus em relação a gente. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ruth, capítulo 4, e deixasse ela aberta aí, para a gente ler daqui a pouco, do versículo 1 ao versículo 10. Então, no livro de Ruth, os temas de redenção e graça, gente, eles são centrais à narrativa. Por quê? Não é possível nós falarmos sobre soberania de Deus na história de Ruth sem falar sobre a redenção, tanto de Boaz para com Ruth, e a figuração da redenção de Deus para com os nossos pecados, quando nós olhamos para essa história. Não é possível falar também sobre redenção sem entender o fator de soberania de Deus em nos redimir e nos salvar. Então, redenção e soberania são coisas que andam de mãos dadas. E se você quiser saber mais sobre isso, lógico que você vai fazer nossa Escola do Cordeiro, e aí você vai aprender sobre os decretos de Deus, você vai aprender sobre Deus que nos escolhe, enfim, aquela coisa toda que dá muito problema, que nós não vamos falar no púlpito, amém? Talvez no mês da reforma a gente fale alguma coisa, mas fique tranquilo. Então, redenção e graça anda muito perto, anda de mãos dadas com soberania de Deus. E a história de Ruth, ela prefigura, ela desenha justamente essas questões a respeito do plano de salvação. Então, como que ela faz isso para a gente? Desde a prefiguração de Cristo em Boaz, até a inserção de uma estrangeira na história de Deus, mostrando que uma hora os gentios estariam entrando no plano redentor de Deus. Isso é demonstração do plano redentor de Cristo. A vontade de Deus, o plano de salvação de Deus. Outra coisa que a gente vê é muito interessante, a gente falou um pouco na semana passada sobre a história de Ruth. Se você quiser voltar semana passada, ouça a pregação novamente no nosso canal no YouTube. Nós falamos sobre a graça imerecida que Ruth recebe de Boaz. Muito similar e muito ilustrativo no que diz respeito à graça imerecida que recebemos em relação aos nossos pecados. Veja bem, Ruth não merecia ser tratada como foi tratada por Boaz, mas ela é muito bem tratada por Boaz. Isso é uma manifestação, um ato de graça de Boaz. Assim como nós não merecíamos ser tratados com graça pelo nosso Deus, e Ele nos trata com graça e misericórdia. Uma outra coisa muito interessante que ilustra essa ideia do plano de salvação é a generosidade de Boaz, e não somente permitir que Ruth colha as espigas de cevada do campo, mas também que ela seja cuidada como uma de seus servos. Assim também como nós recebemos abundantemente mais de Deus do que nós merecemos. Então, todas essas coisas que nós vemos no livro e na história de Ruth prefigura ou nos ilustra como que é desenrolado o plano de salvação. A ideia de Ruth ser uma viúva estrangeira e sem esperança para uma mulher casada de uma linhagem real mostra justamente sobre essa história que Deus escreve por meio das nossas histórias, ou nos insere na sua história. E essa história nos lembra verdades preciosas sobre a redenção de Deus, e é isso que eu queria falar nessa manhã. Semana passada, nós focamos em como Deus guiou toda a história de Ruth e como Deus guia as nossas histórias para que culminem no fim da história de Deus, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre
a redenção de Deus a partir dessa história. Então, Ruth, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, nós vamos ler, diz assim: Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: Vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: Sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, o nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, dize-me, para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti, só eu. Então ele respondeu: eu resgatarei. Porém Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo ao resgate ou à transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse ao Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que eu adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a Moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos graça e favor do Senhor nessa manhã para ouvirmos da sua palavra e correspondermos a ela, Senhor. Ajuda-nos, nos dê sabedoria e entendimento de quem o Senhor é, por meio do evangelho pregado nessa manhã, Deus. Que nós venhamos nos submeter de todo o coração à sua vontade, ao seu desejo de nos fazer filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo 1 começa falando para a gente, ou narra a seguinte sentença. Enquanto isso, ou na versão Almeida século 21, começa: então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. E o que seria esse momento? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que Boaz, ele foi um cara extremamente estratégico e esperto no que diz respeito a esse momento que ele estava vivendo. Porque, pensa bem comigo, Boaz, no capítulo 3, ele tinha vivido uma noite muito bela e romântica com Ruth. Ok? E ele, quando ele vive esse momento, ele promete a Ruth que iria se casar com ela. Só que para ser mais prático e mais rápido, em vez de Boaz esperar as coisas acontecerem naturalmente, Boaz já no outro dia se veste e vai para a porta da cidade para resolver o problema. É importante a gente ressaltar alguns pontos sobre essa história do enquanto isso, ou então, depois daquela coisa, e essa coisa, ter sido o capítulo 3, em que Ruth, ela é aconselhada pela sua sogra, Noemi, a aprontar uma peça com Boaz. E aí você vai ver no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, as instruções de Noemi, no que diz respeito a como Ruth iria se portar na frente de Boaz, e como Ruth iria conquistar Boaz, para que ela se casasse com esse homem. Então, no capítulo 3, nós vemos Noemi falando: olha, você vai conquistar esse cara que é rico, bonitão, né? Chegou na hora certa, no momento certo, cheio do campo, cheio de cevada para dar para todo mundo. Você vai conquistar esse cara porque ele é o nosso resgatador. E vou dizer mais, vou te dar dicas de como que você vai fazer isso, né? Primeira coisa que Noemi fala para Ruth, está ali no versículo 3 do capítulo 3, é: levanta-te, né? Se lava, ou seja, toma um banhão, se perfuma, põe a sua melhor roupa e desce para a eira. Bom, esse é o melhor conselho para as mulheres solteiras, para os irmãos solteiros. Toma banho, se perfuma, põe a sua melhor roupa
e vai para a eira, né? Só não faça o que foi feito na eira com quem você talvez deseja, porque essa história é uma história bem complicada. E aí, no versículo 5, ele vai dizer para nós que Ruth falou, vou fazer tudo o que você disse para eu fazer. Porque Noemi deu uma dica, olha, chega lá na eira, quando ele chega lá, se esconde, não deixa ele te ver logo de cara. Quando ele se deitar, você se deita do lado dele. Você descobre os pés dele, e para você saber mais o que é descobrir os pés, fale com a missionária Tawane, as mulheres casadas. Ela vai te explicar tudinho sobre isso, tá? E aí você vai ver, vai fazer uma ceninha ali. Quem não entendeu não vai entender mesmo. Noemi vai dar a dica para ela simular uma espécie de noite romântica com Boaz. Ok? E aí, no versículo 1, quando nós lemos aqui no capítulo 4, ele começa logo depois dessa noite romântica que Boaz e Ruth teve, e acontece ao mesmo tempo em que acontece a conversa entre Ruth e Noemi no versículo 16 e 18 do capítulo 3, em que Ruth, quando chega e volta para sua sogra, a sogra, e aí, deu certo? Você pegou a peça nele? Ela, deu certo. Fiquei com ele lá e agora ele falou que vai casar comigo. Aí a Noemi diz assim, então espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso. Porque agora, já que ele abraçou a ideia de casar com você, e tem um porém também, que é a ideia de que tem outro resgatador, porque o texto vai dizer isso pra gente, que existia outra possibilidade de ser outro homem o resgatador, então espera ele resolver essa situação, mas eu tenho certeza que ele vai casar com você. E aí nós vemos lá no versículo 1, Boaz já chegando na porta da cidade, falando, então, quando ele vê o resgatador, ele chega, ô fulano, chega aí, vamos conversar aqui. E chama mais 10 homens. Justamente a maneira antiga de se resolver as coisas que diziam respeito à transferência de propriedade ou qualquer assunto da cidade. Eles iam para a porta da cidade e aí chamavam os anciãos para que julgasse aquela situação. E aí Boaz faz tudo conforme a lei conforme a lei manda para lidar com essas questões. E nós vemos isso no versículo 1 e no versículo 2, em que ele faz com que tanto o outro resgatador, que nós não sabemos o nome, mas é o fulano que poderia resgatar Ruth e Noemi, como também chama os anciãos para sentar ali, para resolver aquela questão. E ele apresenta a causa dele para ser julgada. Ou seja, apresenta o caso, olha, nós temos uma mulher que saiu daqui, quando ela volta, ela vende as suas terras, as terras do seu marido, e agora ela precisa de um resgatador porque ela está na pobreza, ela está na situação de vulnerabilidade, como nós vimos na semana passada. Quem tem direito é você, fulano, mas se você não quiser, você tem que falar logo para mim, porque eu estou dentro da jogada. E aí o fulano de imediato começa ali e fala, não, eu acho que é interessante essa proposta. Só que quando a gente olha para a ideia que Boaz dá aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 6, como uma oferta para esse resgatador resolver essa situação, nós vemos que Noemi, quando ela vende as propriedades, ela vende por conta da calamidade, por conta da pobreza, por conta da vulnerabilidade que ela se encontrava. E como que nós sabemos disso? Na semana passada eu citei, mas é importante a gente lembrar, Levíticos capítulo 25 vai nos falar sobre a lei do resgatador. A lei do resgatador, a lei do redentor, é uma lei que é aplicável quando um parente pobre faz uma atrocidade de vender tudo que tem, por conta do desespero da pobreza, por conta da sua situação de vulnerabilidade. Ele perde os direitos da terra, mas ele pode conclamar ou pedir para que alguém que seja próximo dele, um outro parente próximo, resgate essa terra, para que aquela terra fique no nome da família, fique no meio da família. Então, a lei do redentor, ela só era aplicável quando o parente pobre vendia sua propriedade por conta de necessidade. E aí o resgatador vinha e buscava essa terra de novo. A lei do redentor era a maneira do povo de Israel nunca sair perdendo e não haver vulneráveis na sua terra. Ou seja, Deus, quando vai fazer essa lei lá em Levíticos, ele faz com que o povo de Deus não tenha vulneráveis no meio dele. Ou seja, ele estabelece isso para que todo o povo da aliança seja assistido pelo próprio povo, pela sua própria família e pelo próprio Deus. Por quê? Deus, quando fala isso, lá em Levíticos 25, 23,
ele vai dizer algo muito, muito interessante, que é o seguinte: não se venderão, em definitivo, terra nenhuma do território de vocês, porque essa terra é minha. Ou seja, Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, eles estavam com a terra que eles moravam, de certa forma, de maneira emprestada da parte de Deus. Então, eles não podiam fazer negócios muito lucrativos ou muito longos com aquela terra, porque a terra era do Senhor. E porque era do Senhor, o Senhor não queria que houvesse vulneráveis naquele lugar. Então, Deus faz com que exista a lei do Redentor justamente para que isso não acontecesse. Então, Boaz, no versículo 5, no versículo 6, ele dá a oportunidade para esse resgatador se aposse da propriedade e de Noemi. Mas tem um porém. O versículo 5 vai dizer para nós que no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth. Ou seja, você vai ganhar e resgatar a terra, você vai tomar como posse a terra, você vai tomar como posse Noemi, mas Noemi já é uma senhora de idade, não quer mais nada com o jogo, entendeu? Mas ela tem uma nora que é nova, não tem filhos e precisa entrar no jogo. E você, resgatador, é responsável por manter o nome do seu falecido marido vivo nas portas da cidade, no hall das famílias. Então é sua responsabilidade. Comprou a terra, resgatou a terra, trouxe a sogra para morar com você, traz a nora e casa com ela e tenha filhos com ela. Não era só case-se com ela e fique tudo bem. Você teria que ter filhos com aquela mulher. E a gente sabe que Noemi não estava muito animada mais para ter outros filhos com esse homem ou com o possível resgatador, porque a gente vê em Ruth 1:11 quando ela fala lá, olha, eu já não tenho idade para ter mais filhos. Vocês voltem para casa de vocês e tenham filhos com outros homens, mas Ruth permanece. Então, Ruth tinha disposição e queria ter filhos e poderia ter filhos para manter o nome da sua descendência viva. Casar-se com Ruth, nesse caso, era uma cortesia que a sogra estava dando, Noemi estava dando para o resgatador. Era uma forma de que o resgatador restaurasse tanto Ruth, mas também como o nome de Noemi, o nome da família de Elimeleque. Casar-se com Ruth era também um compromisso de não apagar o nome da sua descendência, da linhagem de seu marido. O filho que viesse nascer de Ruth preservava o nome da família de Elimeleque e o nome de Noemi. Então, quando o versículo 6 mostra para a gente que o resgatador responde, mostra justamente esse cálculo que ele faz. Tipo assim, peraí, a terra é legal, a sogra está velha, não tem problema, mas a mulher mais nova, para ter filho, a coisa já começa a pesar. E aí ele calcula bem, ele fala, olha, eu não vou poder resgatá-la porque isso pode prejudicar a minha propriedade. Ou seja, eu não tenho planos e nem como manter uma mulher nova com mais filhos que ela possa vir a ter de mim. É basicamente isso que acontece. Então ele volta atrás para assumir, volta atrás de assumir esse papel. E aí nós vemos no versículo 6, o resgatador dizendo a Boaz, exerça tu o meu direito de ser resgatador. Ou seja, esse cara que poderia resolver a situação, ele aceita de primeira por conta da propriedade talvez ser atrativa, a sogra, mas quando ele fica sabendo de Ruth, opa, peraí, Ruth vai ser um peso para mim, é melhor que Boaz assuma esse problema, assuma essa mulher. E Boaz, gente, bom, versículo 3, o capítulo 3, versículo 10, Boaz, ele já estava apaixonado, já ali falando, né, o Senhor te abençoe, minha filha, com esse gesto que mostraste para mim, ou seja, o cara estava apaixonado por Ruth, Ruth tinha ganhado o coração de Boaz, então Boaz estava fácil para Boaz assumir esse lugar de resgatador. E aí nós vemos no versículo 7 ao versículo 10 o pacto desse resgate. Nome forte, né? O pacto. Parece que é o cara, né? Corta ali, né? Não, é só tira a sandália, faz tipo decente, brincadeira. Mas ele tira as sandálias e dá para Boaz. Fala, olha, estou tirando as sandálias e entregando para você as sandálias. E por que as sandálias? Né? Seus pés serão meus pés. Não nada a ver com isso. Tá? O tirar as sandálias no Antigo Oriente
tinha um significado muito importante. Primeiro porque a sandália era um calçado muito usado pelas pessoas do Oriente Antigo. E ela era um elemento simbólico de posse das terras. Né? Talvez, provavelmente, por conta daquela ideia, onde você pisar a planta dos seus pés, será seu. Não sei, aí nós podemos conjecturar, né? Por que não, né? As sandálias, ela acompanhava os proprietários de terra nas suas demarcações e medições das suas propriedades. Ou seja, quando o cara ele ia medir a terra, ele não pegava trena, ele não pegava fita métrica, ele pegava a sua sandália e ia pisando de maneira triangular e media a sua terra. Então, era um jeito de ele dizer que aquela propriedade era dele, porque aquela sandália mediu aquela terra. E aí, gente, nos tempos bíblicos, em alguns escritos, vão dizer que quando a pessoa transferia a sandália para outra pessoa, envolvia também não somente uma questão de propriedade minha. Ó, essa propriedade é minha, estou dando a sandália para você, estou dando essa propriedade para você. Mas é como se, no entendimento da cultura oriental, quando você dá as sandálias para outra pessoa, as pegadas dessa pessoa que está recebendo essa sandália estaria substituindo as pegadas originais que marcaram aquela terra. Ou seja, aquele resgatador estava falando, agora, quem vai ser proprietário das terras de Noemi e de Elimeleque não será eu por direito, será Boaz. E é como se Boaz tivesse marcado aquelas terras. Veja bem, o processo era, pega a sandália, receba a sandália e guarde a sandália, porque aquilo era como se fosse a escritura, como prova do negócio que você tinha feito, de troca de terras, de propriedades no tempo antigo. Então, Boaz, quando recebe essa sandália, ele recebe todo o direito de propriedade sobre os bens de Elimeleque, Malom, Quilion, dados por Noemi, que havia vendido aquelas terras. Ou seja, nós lembramos que Noemi tinha vendido aquela terra por conta da sua pobreza. E agora, Boaz, quando recebe a sandália do resgatador, está recebendo a posse dessa propriedade que Noemi fez a venda. Então, Boaz também toma não só as propriedades, mas Noemi, mas também toma Ruth como esposa. Ou seja, o pacto está feito. O resgatador olha e fala, não tenho condições, toma minha sandália aqui, volto para casa a pé, porque agora aquilo não é meu, é sua, Boaz. E aí Boaz assume todo o território e todas as pessoas que pertenciam a Malom e Quilion, a Elimeleque, por conta da situação em que Noemi, por conta da pobreza, por conta da vulnerabilidade, da incapacidade de lidar com as dificuldades, tinha vendido aquela terra. Parece ser uma história muito doida. Tipo, o que o Ramon está pregando hoje? Né? Sandália, casamento, um monte de coisa. Onde nós chegamos, ou onde a história da redenção é expressa nessa história que nós lemos. Bom, vamos lá. Assim como Noemi, gente, vende o direito que ela tinha das posses da terra de Elimeleque, assim como Noemi abre mão, faz de maneira errada, trocando a honra que ela tinha por vergonha e pobreza, assim como Noemi faz isso, nós fazemos quando nós somos pecadores. Nós abrimos mão da nosso lugar de honra e posição que Deus estabelece como criação, o homem no Éden. O homem, quando recebe a vida e Deus coloca ele no jardim, Deus coloca ele como imagem de Deus. E ser imagem de Deus era ser um representante legal entre a criação e o Criador, ou seja, um grande intermediário e até mesmo a expressão da pessoa de Deus para as outras coisas que foram criadas. Quando o homem peca, ele perde todo esse direito. Ele faz com que aquilo saia de suas mãos e vá para o domínio do pecado, onde ele tem vergonha e pobreza. Assim como Noemi fez isso, nós estamos nesse lugar de vergonha e pobreza por conta das nossas atitudes.
Nós perdemos todo o direito que tínhamos na ordem criacional por conta do pecado. Só que também, assim como Noemi precisava de um resgatador, todos os homens precisam de um resgatador idôneo, que nos tire desse lugar de vergonha e de pobreza e nos restaure para a posição que Ele nos deseja. A segunda coisa que nós aprendemos nessa história que imprime a realidade da redenção é que, assim como o outro resgatador não tinha condições de assumir a situação, de comprar essas terras, de assumir Ruth como sua esposa, ele não tinha condições. Nós não temos nenhuma condição de pagar a dívida que nós temos em relação ao nosso pecado, irmãos. Ou seja, essa história está nos mostrando o Evangelho de Cristo. Assim como Boaz para Noemi e Ruth era o seu resgatador, Cristo se apresenta como nosso resgatador, o resgatador da nossa posição de honra diante de Deus. Assim como Boaz cumpriu todo o processo da lei em chamar aqueles homens para que vissem na porta da cidade e resolvesse aquela dívida e cumprisse tudo conforme a lei, Cristo vai para fora da cidade ser crucificado e paga as nossas dívidas do pecado. Cristo se apresenta como o sacrifício perfeito porque Ele cumpre toda a lei de Deus em nosso lugar. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Ele removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os príncipes e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Essa história que nós lemos, romântica, cheia de coisas, cheia de dores e amores, ela é uma história que ilustra a obra invisível da redenção. Nesse texto, Boaz, ele foi uma prefiguração da pessoa de Jesus. Porque ele amou uma estrangeira, uma pessoa que estava perdida na sua pobreza, vulnerável, talvez não tinha valor nenhum para a sociedade. Cristo nos perdoou dos pecados, fazendo com que agora a dívida que nós tínhamos, da mesma maneira como talvez Noemi e Ruth tinha a grande dívida de ter feito a besteira, de ter vendido as propriedades, ou seja, estavam em situação deplorável no que diz respeito à economia e às finanças. Nós também estávamos em situações de deploráveis diante dos olhos do Senhor, porque nós devíamos a Deus algo que nós nunca iríamos poder pagar. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, apaga a dívida que nós temos. Assim como Boaz, irmãos, que com suas pegadas, ele substitui as pegadas de um falso resgatador. Cristo, por meio do seu sangue precioso, faz um caminho, um novo e vivo caminho que nós podemos caminhar e ter acesso a Deus. Assim como Boaz agora tem a propriedade daquele lugar, comprando e recebendo por direito tudo aquilo que era dos seus antepassados, Cristo, por meio do seu precioso sangue, nos tem, porque Ele sempre fez com que todas as coisas cooperassem para a sua história, mas não só isso, Cristo sempre nos quis ter, e a moeda que Ele usa é o seu precioso sangue para nos ter. Pedro vai falar sobre isso. Nós não fomos comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Tudo que nós temos e nós somos
é por causa das marcas de Cristo sobre nós, irmãos. As marcas de misericórdia e graça de Deus sobre nós. O seu sangue precioso derramado em nosso favor e nos cobrindo de todo o pecado, faz de nós agora novos homens, novas mulheres. E isso é redenção e graça de Deus. Agora, pensa bem comigo. A história de Ruth é uma história comum, que expressa a redenção de Deus. Que Deus, de alguma forma, utiliza para expressar o seu plano. Deus também faz isso conosco, irmãos. Deus pega as nossas histórias, insere na sua história, e faz com que as nossas histórias expressem o seu amor real. Expressem a sua graça, o seu favor para com o seu povo. Cristo, quando Ele faz com que a nossa dívida seja substituída pela sua maravilhosa graça, Ele não só simplesmente faz com que a gente tenha um novo nome para ser sujado, para ser sujo no Serasa, né? Cristo, Ele faz com que agora nós, que éramos pobres e miseráveis, venhamos receber as riquezas insondáveis de ser conhecido por Deus, quando nós não éramos conhecidos por Deus. Cristo, quando nos compra com seu precioso sangue e nos insere na família de Deus, assim como Boaz insere Ruth na família de Deus, Cristo, quando faz isso, Ele está dizendo que agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, sobre tudo que Ele tem e sobre tudo que Ele é. Isso é redenção e graça. E essa história de Ruth expressa justamente isso, meus irmãos. Assim como Ruth, nós éramos estrangeiros. Mas agora, por causa de Cristo, nós somos agora parte da família de Deus. E eu quero concluir nessa manhã, hoje vai ser muito rápido. Existem duas coisas que nós aprendemos com essa história. A primeira é que a redenção de Ruth e Boaz aponta para a redenção de Cristo. E a redenção que Cristo oferece a todos os que confiam nele. Assim como Boaz resgatou Ruth, Jesus redime o seu povo, pagando o preço por nossos pecados e nos trazendo para a família de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é que a graça demonstrada no livro de Ruth encoraja os cristãos a confiarem no favor imerecido de Deus. Mesmo quando nós não temos nada para oferecer, Deus, em sua graça, nos abençoa, transforma e nos inclui no seu plano eterno. Veja bem, meus amigos, se uma história imperfeita, de pessoas imperfeitas, pecadoras, que usa de mecanismos e coisas para viver de uma maneira em que seja formidável, Deus usa dessa história para exemplificar e demonstrar a sua graça e a sua redenção. O que será então das nossas histórias? Como seriam nossas histórias sendo lidas por aí? Deus não conhece os limites que a humanidade conhece. Deus não esbarra na imperfeição que nós temos e somos para que o seu plano seja cabalmente executado. Deus não está ligando se você veio ou não de uma família evangélica. Só que quando Deus executa a obra da salvação, não há limites para que isso seja paralisado. Sabe, não importa a sua história, não importa o que você viveu, como você viveu, se Deus decidiu te salvar, Ele vai nos salvar. Ele vai te salvar. E é isso que Ruth nos ensina, meus irmãos. Que essa história não é uma história sobre Ruth, é a história de Deus expressa nas dores e nos amores que essa mulher viveu.
E como que nós podemos sair daqui com pontos práticos sobre o que nós ouvimos? A primeira coisa que nós precisamos aprender e a praticar é termos confiança no resgate de Jesus Cristo por nós. A gente fala que nós somos cristãos. A gente fala que a gente acredita em Jesus. Mas nós, na prática, irmãos, temos uma dificuldade muito grande de expressar essa confiança no resgate de Cristo por nós. Nós achamos que ainda nós podemos ajudar Deus de alguma forma para facilitar o resgate dele sobre nós. Quando na verdade nós não temos nada para colaborar com a obra de salvação que Deus fez em nosso favor. Pensa bem comigo. Nós estamos constantemente tentando demonstrar para Deus alguma forma para nós sermos amados por Deus. Isso é desconfiança em relação à sua obra de redenção. Por quê? Por muito tempo nós imprimimos na nossa mente, no nosso subconsciente, de que nós somos amados se nós agradarmos a alguém. Não é verdade? Só que com a obra da redenção, nós não precisamos agradar a Deus e Deus já nos quis. Isso nos buga, isso nos deixa tipo, poxa, eu não fiz nada para ser amado por esse Deus e esse Deus me ama. E nessa manhã, o meu convite prático para você, esse meu primeiro convite é: pare de tentar agradar a Deus e se contente na obra perfeita do Cristo que te resgatou. Confie que essa obra é perfeita. Nós precisamos exercer a nossa fé, a fé que vem de Deus, para sermos salvos. Nós recebemos tudo que nós precisamos para ser salvos. Tudo que eu e você precisamos para ser salvos já foi nos dado. Cristo morrendo em nosso lugar. Sendo assim, nós precisamos confiar que isso é uma realidade. E porque nós somos salvos, e nós entendemos e confiamos nessa obra de salvação, eu e você somos convidados a sermos totalmente entregues ao Senhor. A não vivermos mais tentando achar espaço no céu, porque o seu espaço no céu não é comprado pelos seus próprios esforços. Não é comprado pelas coisas que você pode deixar de fazer para agradar a Deus, porque tudo aquilo que você faz tentando agradar a Deus não agrada a Ele, porque o que agrada a Deus foi o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Confie que a obra de Cristo é perfeita. O cristão ele está sendo chamado para isso, não para seguir um código moral, mas para confiar na obra perfeita de Cristo. Que Ele fez tudo conforme a lei desejava. E porque Ele fez, nós confiamos que Ele nos garantirá a vida eterna. A soberania de Deus nos levou até onde nós estamos para sermos o seu povo. A soberania de Deus, Deus em toda a sua história, em ter morrido na cruz, em ter esperado nós correspondermos a Ele com paciência, porque é isso que Pedro fala, que Deus ainda aguarda com paciência que aqueles que são eleitos correspondam. Essa paciência de Deus não é obra do acaso, não é Deus fazendo com que o céu fique mais cheio, é soberania de Deus. Essa soberania faz com que nós sejamos povo dele. E é por causa disso que nós podemos dizer, assim como Ruth disse a Boaz: seja o meu resgatador, case-se comigo, ó meu redentor. É por causa da soberania de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos de coisas práticas, além de confiar, é gratidão e obediência a Deus. Uma vez que nós não poderíamos fazer nada em nosso favor para sermos resgatados, e nós recebemos esse resgate do nosso Redentor, esse resgate é uma demonstração de graça sobre Deus, de Deus sobre nós. O que nos leva a viver uma vida de gratidão. Gratidão pelo quê? Gratidão pela salvação. Essa salvação não inibe que nós sejamos talvez infelizes em muitos momentos da nossa vida. Essa gratidão não te dará o melhor carro do ano. Essa gratidão não te dará, essa demonstração de graça, essa salvação, não te dará
as melhores coisas, o melhor dessa terra. Mas ela te dará tudo o que nós precisamos, um Redentor. E é por isso que o salmista, ele ora pedindo a restauração da alegria da salvação. Por quê, irmãos? Salmo 51, quando Davi escreve esse salmo, ele escreve depois de ele ter sido pego em pecado, em uma forma de arrependimento, pedindo para que Deus o restaure. E ele fala justamente sobre isso: restaure em mim a alegria da salvação. Por quê? Os nossos olhos e o nosso contentamento está nas coisas que nós vemos. E Davi tinha provado disso. De que ele olhou para uma mulher e a desejou, e o seu contentamento foi naquilo que ele viu. E aquilo foi pecado. A alegria da salvação, ela vai guardar a gente do pecado e vai nos tornar gratos, porque nós entendemos que o que nos contenta é termos paz com Deus. É termos um Redentor que nos salva do pecado. É termos alguém que não esmaga a gente com sua ira. Isso é uma bênção. Mais do que o que você pode ter, o que você pode ser salvo, é a coisa que deveria estar na sua top 1 da sua lista. Só que não depende de mim, de você ser salvo. Mesmo que ela estivesse na sua top 1, você só recebe porque Deus é gracioso e misericordioso. E é por isso que nós precisamos nos alegrar na salvação de Deus. Porque quando nós estamos alegres porque nós somos salvos, tudo que Deus, em sua soberania, acrescenta ou tira de nós, é lucro. Veja bem, nós não tínhamos possibilidade de comprarmos o perdão de Deus. Nós não temos condições de nos salvarmos dos nossos pecados. Nós recebemos salvação e redenção quando nós éramos inimigos de Deus. Agora, você ter um carro do ano é lucro da soberania de Deus. E você não ter nada também é lucro, porque você poderia não ter nada e não ser salvo. Eu sei que muitas dessas histórias do Antigo Testamento são utilizadas para te encorajar que Deus vai te dar um bom marido, que Deus vai mudar a sua sorte, que Deus vai te fazer, como que é? Comer o melhor dessa terra. Pode ser que a soberania de Deus te leve a esse lugar de comer o melhor dessa terra. Mas a coisa mais importante que nós precisamos lembrar é que na soberania de Deus nós somos salvos. Nós precisamos ser gratos por isso. E uma vez que nós somos resgatados, nós recebemos um novo Senhor, um novo dono. Porque nos termos aqui de Boaz, Boaz era o novo dono de Ruth. Né? Então, isso requer de nós uma consciência de obediência ao Senhor, porque nós agora não somos mais dos nossos prazeres, não somos mais do senhorio do pecado, nós somos do nosso Redentor, nosso resgatador, Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Cristo, como nosso Senhor, nos chama a andar nas suas veredas, nos seus caminhos. Nele mesmo, que Ele é o caminho. Só que esse caminho, quando Jesus fala para nós, Ele fala que esse caminho é estreito. Ou seja, andar de acordo com o novo Senhor para nós, embora o seu jugo seja suave e o seu fardo seja leve, existe um peso. Mas não um peso acusatório que nós tínhamos do pecado. Mas existe um chamado a uma responsabilidade de corresponder à santificação e obediência ao nosso Senhor. Porque Ele é santo. Porque nós carregamos o seu nome agora. Só que quando nós nos submetemos a esse Senhor, a nossa jornada, ela é cheia de graça e favor dele sobre nós. Assim como Ruth, que estava colhendo as suas espigas, ele recebe a graça e o favor de Boaz, de, come aqui, bebe aqui, eu não vou deixar ninguém te machucar.
Cristo, como nosso resgatador, nos sustenta, nos provê e nos protege de nós sermos perdidos na vida eterna. E eu queria que você, nessa manhã, refletisse sobre isso de todo o seu coração. Existe fé no seu coração para que Cristo realmente seja seu Senhor e seu Salvador? Se sim, você tem sido grato e obediente a esse Senhor que agora você tem consciência de que Ele te resgatou e te comprou com seu precioso sangue para ser povo dele para sempre. É sobre isso, irmãos. Nós lemos a história de Ruth, uma história de amor, e ela nos ensina isso nessa manhã. E eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós estamos na sua presença nessa manhã, Deus. E nós estamos na sua presença porque a sua graça nos alcançou, Deus. Não porque nós podemos ou porque nós merecíamos, mas porque o Senhor é um bom resgatador. E nós confessamos isso nessa manhã, aqui nessa sala, Senhor. Nós reconhecemos a sua obra perfeita em nos salvar, Deus. Quando nós olhamos para a nossa história, Deus, nós não sabemos como o Senhor nos achou e nem sabemos por que o Senhor nos chamou. Mas o Senhor é bom e soberano sobre tudo isso e o Senhor fez o que deveria ser feito em nosso lugar, que é morrer pelos nossos pecados, Deus. Obrigado, Jesus, porque a sua obra não falhou em nos salvar, Deus. Cada gota de sangue na cruz não foi derramada em vão em nosso favor, Senhor. E nessa manhã nós queremos reatar nosso compromisso em fidelidade ao Senhor. Nós não queremos viver para nós mesmos, Senhor. Nós não queremos achar que nós podemos produzir algo pela força do nosso braço, porque nós nessa manhã entendemos que nós não precisamos fazer nada para ser amado pelo Senhor. E o Senhor nos dá todo o seu amor. E nós não podemos fazer nada porque nós somos incapazes disso, Senhor. Nós somos incapazes de sairmos da nossa realidade pecaminosa por nós mesmos. Mas o Senhor é o Cordeiro de Deus que nos tira o pecado, Senhor. O Senhor nos dá o seu Espírito para nos ensinar a viver em obediência e caminhar em retidão diante dos seus olhos, Senhor. Eu oro pedindo, Deus, nessa sala, nessa manhã, dar-nos a alegria da salvação, Senhor. O contentamento maior que nós precisamos de que somos salvos pelo nosso resgatador. E isso nos basta, mesmo que as coisas não estejam bem. Cristo é o nosso Redentor e isso é suficiente para nós, Senhor. Gera no nosso coração contentamento em Ti, Senhor. Eu preciso disso, Deus. Mais do que qualquer um, eu preciso disso, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a olhar para Ti com confiança, entendendo que tudo que o Senhor fez já nos basta. E nós podemos nos alegrar e confiar em Ti. Nós podemos viver diante de Ti, Senhor, sem medo, sem pensar em estratégias, sem pensar em nada, só desfrutar do Seu amor e da Sua fidelidade, porque o Senhor nos salvou. Ajuda-nos, Senhor. Não sei se talvez fez sentido para você essa palavra, mas eu sinto que talvez existam pessoas aqui que são cristãos nominais,
Você vem à igreja há muito tempo, você talvez está aqui nesse momento com seu coração diante de Deus. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele quer te encher de fé e confiança na obra da sua salvação. Então, feche seus olhos, todos vocês, nesse momento. Talvez você entrou aqui, quando você ouviu essa palavra, você realmente viu que existe ainda dilemas de incredulidade no seu coração, talvez medos, talvez coisas que você normalmente faz para tentar comprar o amor de Deus. Deus essa manhã quer te dar amor sem precisar que você faça nada. Deus quer aumentar a sua fé. Se você é uma pessoa dessa maneira que eu estou falando, fique de pé no seu lugar para nós podermos orar por você. Se você é essa pessoa que talvez não tem fé plenamente na obra de Cristo, se você tem medo de perder a sua salvação, Deus Ele quer te encher de fé nessa manhã. Se você é essa pessoa, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Queria que você correspondesse a essa palavra nessa manhã, para que o Senhor venha com consolo sobre nós. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos nesse momento, Jesus. Sabendo que o Senhor é fonte de toda bênção. O Senhor é aquele que nos enche de alegria. O Senhor é aquele que nos enche de esperança. Deus, dá fé aos meus irmãos para concluir, Deus, a jornada, Deus. Sabendo que o Senhor é aquele que provê tudo no caminho. O Senhor é aquele que nos salva. O Senhor é aquele que nos redime da perdição. O Senhor é aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, Senhor. Senhor, assim como o salmista diz, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembre os meus irmãos agora de toda a bênção que o Senhor fez em ter nos salvado. Para a glória do seu nome, Deus. Em nome de Jesus.